Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o senador Marcelo Castro, do MDB, a quem a gente deseja uma boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Elivaldo. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa prestigiada emissora. Senador Marcelo, começar falando pela CPI do MEC, aprovada no Senado e agora as vias de instalação. Gostaria que o senhor falasse mais do trâmite, como é que isso vai ser conduzido já nessa semana lá no Senado, senador? Bom, é nossa expectativa, porque a CPI, Tiago, ela cumpriu todos os requisitos. A CPI é historicamente um instrumento das minorias. Isso começou ainda no Parlamento Britânico e hoje todos os regimes democráticos do mundo, todos os parlamentos democráticos do mundo têm esse instrumento da CPI, que é um instrumento essencialmente de oposição, de minoria. Por isso é que só precisam 1/3 das assinaturas, ou da Câmara, quando a CPI é na Câmara, 1/3 das assinaturas no Senado, que no caso dos senadores são 27 assinaturas. E nós temos 31, podendo ter 32 assinaturas. E a CPI precisa também ter um fato determinado que foi esses problemas dos pastores, né, lá no FNDE, no MEC, e um prazo determinado. Então, a CPI preenche 100% dos requisitos. O presidente do Senado, então, dá cumprimento às normas e provavelmente essa semana ele irá ler no plenário, determina então a instalação e aí ficam os partidos para indicarem os membros. Depois que os partidos indicam os membros, a CPI se reúne, escolhe o presidente, o vice-presidente, o relator, e aí ela começa a funcionar. Como nós temos recesso agora em julho, a gente entra em recesso no dia 17, que vai do dia 17 ao dia 30 de julho, eu não sei se essa CPI seria instalada antes ou após o recesso. É uma coisa que ainda vai depender da reunião que o presidente Rodrigo Pacheco vai fazer com os líderes partidários. Agora, senador, a CPI ela vai ocorrer aí no calor desse processo eleitoral, né? Até que ponto essas questões da eleição podem aí levantar dúvidas até mesmo sobre a credibilidade dos trabalhos dessa comissão? Lídia, deixa eu te dizer, eu vi um senador que eu respeito muito dizer que não assinaria a CPI, porque, aliás, um senador que gosta muito de CPI, que não assinaria a CPI porque seria uma CPI política. Ora, isso é uma contradição. Toda CPI é política. O que não é político, que não deveria ser, é a investigação da Polícia Federal. Mas a CPI, composta por políticos, pela minoria, sempre em oposição aos governos, como é que a CPI pode deixar de ser política? E claro que a CPI traz muitas consequências políticas. Imagine a CPI da Covid. A CPI da Covid desmascarou, quase que eu uso o termo, desmoralizou o Ministério da Saúde, mostrando todas as falcatruas, todos os erros técnicos, científicos que cometeu, todo o negacionismo, as compras de vacinas, coisas escandalosas. Bom, não teve ainda nenhuma consequência jurídica, ninguém foi condenado ainda, ninguém foi preso, mas as consequências políticas já houve. Olha o estrago que a CPI da Covid causou na imagem do governo, sobretudo na imagem do Ministério da Saúde. Claro que essa CPI do MEC, não é, vai causar um grande estrago no Ministério da Educação e, sobretudo, no FNDE, porque todos os convênios que foram feitos foram através do FNDE. Agora, você imagina uma roubalheira dessa que aconteceu no Brasil, 2 pastores que não tem nada a ver com o MEC, nada a ver com o FNDE, não são servidores públicos, não ocupam cargos comissionados, não têm função gratificada. Eles, Elivaldo, é que organizavam os encontros com os prefeitos. O ministro pegava um avião em Brasília, da FAB, diga-se, ia para esse encontro naquela cidade que os pastores organizavam os encontros. Tinham aquele encontro ali com 30, 40, 50 prefeitos. O ministro e o presidente do FNDE empoderavam os pastores, depois saiu e entregava os prefeitos para os pastores. E o que é mais grave,
O relato que os prefeitos fizeram, uma coisa horrorosa. É negócio de submundo, de baixaria. Os pastores chegavam sem nenhuma cerimônia, nenhum pudor. Olha, prefeito, você sabe como é que as coisas funcionam em Brasília, você bota 40 mil na minha conta, você me dá 1 quilo de ouro. Coisa de submundo. Jamais imaginável que o Ministério da Educação, um dos ministérios mais importantes em qualquer país do mundo, porque a base de uma sociedade é a educação, está entendendo? Pudesse estar entregue às pessoas desse nível aí, juntamente com o FNDE. Agora, senador, eu reforço aqui o questionamento da Lídia, porque o debate eleitoral ou o acirramento da disputa eleitoral, isso não corre o risco de contaminar essa discussão sobre esse escândalo no MEC? Não, meu Elivaldo, não há a menor dúvida que a CPI é política. Se você pegar os nomes das pessoas que assinaram lá, você vai ver que a maioria são da oposição. E os que não são de oposição são aquelas pessoas comprometidas com a educação, que evidentemente não podem concordar com um desmando, com um descalabro desse que aconteceu no FNDE e no MEC. É uma coisa injustificável. E o Piauí não está livre, Tiago, porque eles fizeram uma coisa assim que ninguém imaginava que pudessem fazer. O que é que eles fizeram? Os pastores iam, achacavam os prefeitos. A gente não sabe se os prefeitos botaram dinheiro, quer dizer, já tem comprovação da Polícia Federal que alguns dinheiros foram colocados. Os prefeitos receberam o convênio, só que receberam convênios fake, como diz o Estado de São Paulo. Foram 2.000 convênios, Elivaldo. 2.000 convênios que foram feitos no passado. Que os convênios de 8 milhões, de 6 milhões, de 3 milhões, de 4 milhões, e sabe qual foi o empenho? 100 mil, 50 mil, 30 mil, 200 mil. O Piauí tem 78 municípios que receberam o que o jornal Estado de São Paulo chamou muito bem de escolas fake. Que nenhuma dessas, olha o que eu estou afirmando, 2.000 convênios o FNDE fez o ano passado no Brasil. Olha a gravidade do que eu estou dizendo aqui. Eu sou o presidente da Comissão de Educação do Senado Federal. Nenhuma dessas escolas, nenhuma irá iniciar. Nenhuma vai começar. De um total de 2.000. Tem segurança para dizer isso, senador? Por exemplo, aqui no Piauí, nós temos 78 convênios, com 78 municípios, que o valor máximo empenhado foi R$200 mil. Obras de 8 milhões, obras de 6 milhões. Como é que a pessoa, Tiago, começa uma obra de 8 milhões de reais com 200 mil? Não começa. Nenhuma construtora que ganhar por acaso a licitação vai. Por que eles fizeram isso? Uma malandragem para enganar os trouxas, para enganar os bestas, está entendendo? Para enganar os prefeitos. Os pastores para receber dinheiro. E os políticos para dizer, olha, você fica comigo que eu vou lhe dar aqui um convênio de 8 milhões. Faz um convênio de 8 milhões e empenha 200 mil. Morreu. Aqui não vai para canto nenhum. É a sorte do Brasil. Porque o FNDE tem 3.665 obras inacabadas. Com mais 2.000, se começassem, nós íamos para 5.000 e tantas obras inacabadas. Só que essas 2.000 não começa nenhuma. Saiu no Estado de São Paulo, eu posso mandar para vocês, um artigo de uma das pessoas mais acreditadas no Brasil, que é o Felipe Salto, que era diretor do Instituto Fiscal Independente do Senado, que hoje é o secretário de Fazenda do Estado de São Paulo. Ele mostrando que o FNDE, pegou um orçamento de 110 milhões de reais, fez 2.000 convênios, no valor de 6,7 bilhões de reais, com B de bola, bilhões de reais, então, fazendo desse jeito. Então, aqui no Piauí teve um caso aqui que chamou a atenção, município de Riacho Frio. Foi dado a ele, ao prefeito, uma obra de 8 milhões de reais. Foi empenhado 200 mil. Aqui tem 78 municípios que receberam convênios, nenhum deles tem um empenho superior a 200 mil reais. Desafio aqui quem quiser dizer o contrário.
Tudo obras de 3 milhões, de 4 milhões, de 5 milhões, de 8 milhões de reais. Essas obras não vão sair do papel. Agora, isso é uma maneira só de enganar os prefeitos. Agora, senador, Agora, tudo isso daí vai ser levado para a CPI. Você imagina quebrar o sigilo bancário dos pastores e encontrar lá uma montanha de dinheiro nas contas desses pastores, o escândalo que isso vai ser. Evidentemente que a CPI tem poder para tudo isso daí. Agora, senador, a gente vê agora uma tentativa de reação do governo, né? Na área econômica, foi aprovado ali aquele pacote, né, com vários benefícios, o governo dando resposta a alguns setores da sociedade, também aos seus aliados políticos. A oposição acredita que, mesmo com essa tentativa de recuperação da popularidade, uma CPI nesse momento pode ser aí um balde de água fria nesse esforço feito pelo governo agora nessa reta final? Aliás, eu aproveitaria para saber a sua avaliação acerca da aprovação da PEC. Essa da emergência. Da PEC. Bom, sem nenhuma dúvida, Lídia, nenhum governo gosta de CPI. Todo governo trabalha contra a CPI. No ano eleitoral, muito especialmente. Então, o governo trabalhou tanto quanto pôde. Inclusive, conseguiu retirar 3 assinaturas, que não foi instalada há uns 2 meses atrás. Agora, com esses fatos novos, muitos que não tinham assinado, não, é tão grave o fato que assinaram. Nós temos 31, 32 assinaturas. Acho difícil, acho impossível o governo retirar essas assinaturas. Que isso vai ter repercussões políticas, não tenho a menor dúvida. Agora vamos para o pacote de bondade. O governo propôs ampliar o Vale Gás, ampliar o Auxílio Brasil e dar o auxílio caminhoneiro. Olha, foi muito tarde o que o governo fez. O governo não, nós fizemos, porque é uma PEC de iniciativa do Senado Federal, mas o governo estava de acordo. Quando são medidas que nós já devíamos ter feito há muito tempo. As pessoas estão desempregadas, as empresas estão falindo, não é? Essa pandemia com a economia mundial trouxe uma situação de pobreza imensa. Nós temos, Tiago, hoje 106 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É a não garantia de comer 3 vezes ao dia. E temos 33 milhões de brasileiros passando fome. Passando fome. E a Petrobras? A Petrobras dando o lucro maior que tem no mundo de uma empresa petrolífera. Só este primeiro trimestre, a Petrobras teve um lucro de 44 bilhões de reais. Se você multiplicar por 4 e multiplicar e levar em consideração que o petróleo está aumentando e parece que vai aumentar mais, o lucro da Petrobras esse ano pode chegar a 200 bilhões de reais. Você imagina, que país é esse? Eu fiz um pronunciamento no Senado e disse, olha, do jeito que está, para todo lugar que você vai, está lá. Vende-se, aluga-se, fechou, as pessoas estão desempregadas. Quando você abre os balanços dos bancos do Brasil, são os maiores lucros do mundo. Você pega a petroleira do Brasil, a Petrobras, é a que dá mais lucro no mundo. Aliás, o lucro da Petrobras é 6 vezes a média do lucro das empreiteiras, das petroleiras do mundo inteiro. É um lucro estratosférico. Então o Brasil está virando o quê? Um país dos banqueiros e da Petrobras, dos acionistas da Petrobras. O resto todo está morrendo de dificuldade, está morrendo desempregado, está passando fome, e elas com aqueles lucros astronômicos. Agora, essa medida que nós tomamos lá, do Vale Gás, por exemplo, eu fui o relator do Vale Gás. O Vale Gás foi uma iniciativa nossa, do líder do MDB, o Eduardo Braga, foi o autor da proposta. Teve também o Paulo Paim, que também apresentou um requerimento, e o Carlos Zaratem na Câmara. Eu fui o relator do Senado. Era meio botijão de gás, agora nós vamos dar o botijão inteiro. Na crise que nós estamos passando, é um alívio muito grande para essas famílias. O Auxílio Brasil, que estava em R$400, agora vai para R$600. E o auxílio caminhoneiro, que as pessoas vão abastecer. Então, imagina uma carreira, vai abastecer no posto de combustível, quando chega lá, R$1.500, R$2.500. Como é que a pessoa paga? Fica em dificuldade com os fretes, porque ninguém pode pagar, em dificuldade também, pagar uns fretes tão caros. Então, foi uma medida necessária, conveniente, e que, evidentemente,
se espera que isso possa trazer algum benefício para o governo. Mas eu acho que pode trazer algum nessas alturas, quando se faz todas as pesquisas, aproximadamente 80% do eleitorado brasileiro já está definido. Quem é Lula, quem é Bolsonaro, e quem não é está no outro lugar. E por falar disso... Eu acho que não altera mais nada daqui. Por falar em quem é quem já está se escalando, faço uma pergunta em relação ao seu partido, ao MDB. Está pacificado no MDB o projeto de candidatura própria da senadora Simone Tebet? Como fica o partido, considerando que lá há alas que são nitidamente favoráveis a Lula e até outros segmentos que podem até acompanhar a reeleição do presidente Bolsonaro? Bom, o MDB é um partido que ele tem uma característica, Elivaldo, desde a sua origem, de uma frente partidária, né? E ele não perdeu essa característica ao longo dos anos. O que é que ocorre? A Simone vai ser nossa candidata, não tem nenhum questionamento sobre isso, mas, ao mesmo tempo, o partido está liberando todas as suas regionais para que tome o rumo que achar mais adequado, que esteja mais de acordo com a realidade estadual. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma crise, né, histórica lá com o PT. Eles não se entendem lá, o MDB com o PT. Então, vai ser liberado para os que quiserem acompanhar o Bolsonaro. A reeleição do e assim no Bolsonaro. Brasil inteiro vai ser dessa maneira. E aqui no Piauí é com Lula? Aqui no Piauí, acredito que com Lula, porque todos os deputados, nós temos o candidato a vice-governador, né, do candidato Rafael Fonteles. Acredito que a campanha vai ser fechada aqui toda em torno do Lula, não pode ser diferente. E, senador, como é que o senhor tem visto o desempenho de Rafael Fonteles, né? A gente tem acompanhado nos últimos dias essa briga, né, disputa acirrada por lideranças. Até que ponto, senador, esse apoio de prefeitos, vereadores no interior serão aí fundamental para essa caminhada de Rafael Fonteles? Você já respondeu, em parte, a pergunta. Diz que a boa pergunta é aquela que já traz a semente da resposta, né? Ora, se não fosse importante, ninguém estava brigando por prefeito, por vereador, por deputado. Então, como é que eu vejo o quadro hoje do Piauí, aqui, falando aqui de coração? Nós temos um grupo político muito maior do que nossos adversários. Nós temos 7 dos 10 deputados federais. Nós temos 24 dos 30 deputados estaduais. Nós temos mais prefeitos, nós temos mais de 120 prefeitos dos 224. Então, nós temos um número maior, bem maior, de deputados federais, deputados estaduais e de prefeitos. O segmento que nossos adversários são mais fortes é o de prefeito, mas mesmo assim nós temos muito mais... Somando os partidos da base aliada. Né? Somando os partidos da base aliada. Então, nós temos um grupo maior. Agora, quando você vai para a eleição, qual é o nosso histórico aqui, Lídia? É que de 2002 para cá, ninguém foi eleito governador do Piauí, ninguém foi eleito senador do Piauí, sem que estivesse no palanque do Lula. Então, o grande diferencial da eleição do Piauí se chama Lula. Piauí não, do Nordeste inteiro. Não é coincidência que todos os governadores do Nordeste sejam ou do PT ou de aliados do PT. É o Lula que faz a diferença. Tem 2 grupos disputando. O Lula chega e diz, eu apoio esse, aquele ganha. Nós vimos isso aqui, Elivaldo, em 2010. A Lídia não era nascida ainda nesse tempo. Nós vimos aqui em 2010, nosso candidato era o Wilson Martins. E nós disputávamos contra o Silvio Mendes e contra o João Vicente Claudino. Vocês se lembram, né? E aí o Wilson não crescia nas pesquisas. Né? Toda pesquisa que vinha, eu me lembro que no dia da convenção o Silvio Mendes estava com 32%, o João Vicente com 28% e o Wilson Martins com 13%. E a gente fazia campanha, quando vinha a pesquisa, o Wilson praticamente não crescia. Aí o Hélito conseguiu uma gravação com o Lula, hoje eu me lembro o Lula pegando no joelho do Wilson Martins, aqui é o nosso candidato, eu peço aos nossos amigos do Piauí para apoiar. Aí eu gosto de brincar assim, digo, aí o Wilson não cresceu não, o Wilson saltou, tá entendendo? Cresceu assim aos saltos na pesquisa e ganhou com a maioria extraordinária, né, naquela época. Então isso tem sido todas as eleições. O Lula, todo mundo está vendo que
tem toda a chance de ser eleito. São Paulo, por exemplo, o Haddad perdeu a eleição passada, em 2018, em São Paulo, por 8 milhões de votos. E no poder. E no poder. O Lula hoje está ganhando em São Paulo, pela pesquisa do Datafolha, né? Está ganhando em São Paulo aproximadamente com 13 pontos de diferença, que dá aproximadamente 4 milhões de votos. Então você imagina, perdeu por 8, está ganhando por 4. São 12 milhões de votos de diferença. O Lula está ganhando nos principais estados do Brasil. Mas você acha que esse é um quadro consolidado? A campanha nem começou ainda, senador. Pois é, não. A campanha está com um ano que está consolidado. O Lula está ganhando por 13 pontos em São Paulo, está ganhando por 7 pontos no Rio de Janeiro, está ganhando por quase 40 e tantos pontos na Bahia e está ganhando por 19 pontos em Minas Gerais. Em Minas Gerais ele perdeu por 3 milhões de votos e hoje está ganhando por mais de 3 milhões de votos. Agora, Elivaldo, você que é um analista de política, há uma máxima aqui no Brasil que todo presidente da República que já foi eleito em regime democrático, todos só ganharam a presidência como ganharam em Minas Gerais. A última pesquisa do Datafolha dá o placar Lula 47, Bolsonaro 28, 19 pontos de diferença. Sabe qual é o placar em Minas Gerais? 47 a 28, mostrando que Minas é uma síntese do Brasil. Está entendendo? Quer dizer, um pesquisador, um instituto, podia dizer, não vou pesquisar o Brasil, não, vou pesquisar só Minas, que vale para o Brasil inteiro. Bateu exatamente a pesquisa do Brasil, que são 47 Lula, 28 Bolsonaro. Minas, saiu anteontem a pesquisa do Datafolha, é 47 a 28. Exatamente porque se entende que Minas seja uma síntese do Brasil. Tem a região pobre do norte de Minas, tem a região rica, tem a região industrial, tem a região agrícola, quer dizer, termina sendo uma síntese de todo o Brasil. Então, o Lula vai ganhar a eleição aqui no Piauí, ele vai ter muito mais de 70% dos votos. O Haddad teve 77% dos votos válidos no Piauí. O Bolsonaro só teve 23%. O Lula vai ter mais do que o Haddad. E aqui no Piauí, você veja a pesquisa que saiu na semana passada, semana atrasada, do amostragem. Então, você vota em qual dos candidatos aqui abaixo? Silvio Mendes, 32%. Rafael Fonteles, 28%. Aí vem Rafael Fonteles com apoio do Wellington e do Lula. Lídia, ele salta de 28% para 46,65%. Ou seja, o Lula puxa o candidato para cima. Aí pega Silvio Mendes, 32%. Silvio Mendes com apoio de Ciro Nogueira. Olha o que acontece. O Silvio cai de 32% para 25%. Isso é uma coisa inédita. Quer dizer, ele sozinho, o Silvio, tem mais voto do que ele apoiado pelo Ciro Nogueira. Ou seja, enquanto o Lula e o Wellington puxam o seu candidato para cima, o Ciro Nogueira puxa o candidato para baixo. Isso aí é mortal. Como analista de pesquisa que eu me auto-intitulo. Ora, quando você faz a pesquisa sem botar os apoios, o Silvio Mendes está 4 pontos na frente do Rafael. Quando você bota os apoios, o Rafael fica 21 pontos à frente do Silvio. É o que vai acontecer na eleição. É o que tem acontecido em todas as eleições do Piauí. Ninguém de 2002 para cá foi eleito governador ou senador sem que estivesse no palanque do Lula. Aí, quando eu digo isso assim, não, mas Marcelo, mas toda regra tem exceção. Um dia nós vamos perder? Vamos. Eu sei disso, nós não vamos ganhar eternamente. Mas eu acho que para essa da agora de 22 está garantido. Nós vamos ganhar mais uma vez. Quero agradecer ao senador Marcelo Castro pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço e sempre às ordens de vocês aqui.